Queridos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez louvarmos o seu nome. E estava ouvindo o irmão Ivanildo Silva cantando e eu quero pelo menos quando chegar no céu poder cantar assim com essa facilidade, sai fácil, né, irmãos? Parece que nem não esforça, flui de uma forma tremenda. E como é bom a gente vir à casa do Senhor e a gente poder perceber como Deus ele tem distribuído dons, né, na sua igreja, no seu corpo. Cada um tem uma função, cada um tem o dom. Tem um que é o serrote, tem outro que é o machado. Tem aquele que é prego, que só leva martelada também, né? Tem a lixa. A carpintaria de Jesus é completa, não é? Mas todos seguem as instruções do carpinteiro de Nazaré. Todos servem para um propósito. Uns cantam, outros oram, outros ministram, outros ensinam, outros fazem missões. E assim a igreja vai sendo edificada, até como disse a irmã Etienne, o dia que Jesus voltar. Irmã Etienne, em Israel, o Monte Sinai vai fumegar de novo. Vai fumegar de novo aquele Monte Sinai ali, né? E se os irmãos quiserem também contribuir com $1.000 para que eu vá a Israel, também fiquem à vontade, tá? Estamos aqui, fiquem à vontade, deixe Deus lhe usar. Queridos, vamos ler a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero convidar a todos para juntos lermos o Salmo de número 127. E queria que você se colocasse de pé para juntos lermos a palavra do Senhor. Obrigado, querido. Nós vamos, nesta manhã, ler o Salmo de número 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu vou repetir. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito. Te louvamos nesta manhã, Senhor, pela Tua presença e pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco através da Tua palavra. Prepara os nossos corações e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos e todos dizem... Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta manhã. Queridos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra aos vossos corações, baseando a ministração no Salmo 127. E o tema da mensagem desta manhã é: se Deus não for o centro, tudo vai mal. Como eu acordei pentecostal hoje, você vai repetir comigo nesta manhã. Se Deus não for o centro, tudo vai mal. O Salmo de número 127, ele está inserido na categoria dos salmos de romagem. Estes salmos, eles foram compostos para serem usados pelos peregrinos
que iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para participar das 3 grandes festas que haviam em Israel. A história diz que os judeus, eles eram orientados pela lei de Moisés a participarem pelo menos de uma dessas 3 festas. Então, todos os anos, caravanas de judeus saíam das cidades vizinhas com suas famílias, seus filhos, e eles subiam para Jerusalém para participarem de uma dessas festas. E ali ficavam por mais ou menos uma semana adorando ao Senhor. Esses judeus saíam em grupos grandes, com animais, porque levavam seus próprios sacrifícios para serem oferecidos em Jerusalém. Durante essa jornada, enfrentavam perigos, frio, eram peregrinos que estavam com um propósito, um destino de participarem de uma das festas em Israel. E durante a peregrinação deles, eles entoavam esses cânticos. Por isso que eles ficaram conhecidos como salmos de romagem. Não tem nada a ver com catolicismo, tá? É romagem porque eram cânticos que eram cantados e entoados durante esse período de peregrinação. Na Bíblia de vocês e na minha, alguns desses salmos aparecem como cânticos dos degraus. E a ideia por trás deste título para esses cânticos é que eles subiam para Jerusalém. Então, aí nós temos a ideia de alguém que sobe. E à medida que eles iam subindo, eles iam cantando esses salmos. Os salmos de romagem, ou cânticos dos degraus, ou cânticos dos peregrinos, eles vão do salmo de número 120 até o salmo de número 134. E a maioria dos estudiosos concordam que este salmo 127, ele foi escrito pelo homem mais sábio que viveu nesta terra, Salomão. Até mesmo se você olhar na epígrafe do Salmo, diz Cântico dos Degraus de Salomão. E existem algumas razões porque os estudiosos concordam que este salmo foi escrito por Salomão. A menção que Salomão faz aí da casa, no versículo 1, era provavelmente uma referência ao templo construído durante o seu reinado, ou a casa do rei que ele também construiu durante o seu reinado. Foram os 2 grandes projetos que Salomão ele desenvolveu durante o seu reinado: a construção do templo e a construção de uma casa que ficou conhecida como Casa do Rei. A palavra amados, que também aparece no Salmo, no verso 2, tem a mesma raiz do nome Gedidias. E Gedidias era o nome original de Salomão. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 25, a Bíblia diz que Natã deu a Salomão este nome. Foi uma ordem de Deus, Gedidias. Este nome significa o amado de Yahvé. Então, no texto em hebraico, quando lemos o verso 2, diz: Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus gedidias enquanto dormem. Então, essas são as 2 razões pelas quais os estudiosos atribuem este salmo a Salomão. Este salmo composto por Salomão, ele foi mais na frente adicionado ao conjunto dos salmos de romagem, e mais na frente ele foi também adicionado no grupo daqueles salmos que eram cantados pelo povo durante o retorno do cativeiro na Babilônia. Durante esse período, a história diz que o povo teve que construir aquele mesmo templo que Salomão havia construído séculos atrás, e que Israel estava cercado por povos hostis, os amonitas,
os moabitas e tantos outros povos. A história diz que esses povos não queriam que Israel construísse ou reedificasse o templo, nem os muros de Jerusalém, nem a cidade. E o pano de fundo para essa história nós encontramos nos livros de Esdras e Neemias. E lá nós vemos como foi difícil para o povo poder construir o templo e a cidade e os seus muros. E durante aquele período de construção, o povo também cantava estes salmos, os salmos de romagem. Este salmo, Salmo 127, ele nos ensina que nós devemos colocar Deus como o centro de todos os nossos projetos e devemos confiar em Deus e em sua provisão. Do contrário, tudo é inútil, tudo vai mal. Se Deus não estiver conosco, nada do que fizermos aqui neste mundo tem valia. E este salmo, ele ensina esta verdade através de 4 situações. E eu quero que você acompanhe comigo nesta manhã. A primeira situação é a edificação da casa. Está aí no versículo 1, e diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Provavelmente esta foi a situação que deu origem a este salmo, a construção da casa do Senhor, a construção do templo de Deus. Foi uma enorme empreitada. A Bíblia diz que Davi tinha o desejo de construir uma casa para Deus. E Deus um dia apareceu a Davi e disse: você não vai construir a minha casa, porque você é um homem sanguinário, você é um homem que matou muita gente, existe muito sangue nas suas mãos. Davi, ele trazia dentro de si essas duas características paradoxais. Davi tinha o coração de um poeta, mas também tinha um coração de um assassino, de um guerreiro. Matava, era uma máquina de matar. E Deus disse: não vai construir a minha casa, porque você é um homem sanguinário, mas o teu filho Salomão, a ele sim eu darei a oportunidade de que ele construa a minha casa. E Davi deixou muito material para que Salomão construísse a casa de Deus. Davi deixou ouro, Davi deixou prata, Davi deixou pedras preciosas. Quando Salomão assumiu o reinado de Israel, ele já tinha material em estoque para a construção do templo. E além disso, a Bíblia diz que os reis aliados ofereceram trabalho humano, enviaram homens para ajudar Salomão na construção do templo do Senhor. Mas mesmo tendo ouro, tendo prata, tendo pedras preciosas, mesmo tendo trabalho humano, Salomão, ele sabia que, mesmo tendo todos esses recursos necessários, havia um recurso que era indispensável. Eu vou repetir: mesmo tendo todos os recursos necessários para a construção do templo, Salomão sabia que havia um recurso que era indispensável, e esse recurso era Deus. Por isso que ele escreve e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão está dizendo aqui que ele entendia este segredo, esta chave para o sucesso daquela construção. Ele entendia que poderia faltar o ouro, poderia faltar a prata, poderia faltar o trabalho humano, poderia faltar qualquer coisa, mas não poderia faltar o elemento indispensável que era Deus. E aí ele diz: se o Senhor não edificar a casa, então em vão trabalham
os que a edificam. Agora, a pergunta que nós nos fazemos quando lemos esta expressão é: o que significa trabalhar em vão? O que é trabalhar em vão? Bem, trabalhar em vão pode significar, primeiro, que você não vai conseguir terminar a construção da casa. Nós temos um exemplo claro disso no texto de Gênesis capítulo 11, quando ali está narrado a história da Torre de Babel, e a Bíblia diz que os homens, eles queriam construir uma grande torre, porque todos falavam a mesma língua, e eles queriam criar uma torre tão alta que pudesse tocar aos céus. E Deus interviu naquele projeto, porque Deus não estava naquele projeto. E por Deus não estar naquele projeto, Deus permitiu que eles trabalhassem e construíssem em vão, e Deus impediu o progresso do projeto, porque Deus não estava lá. Então, trabalhar em vão pode significar que você não vai conseguir terminar a construção da casa. Em segundo lugar, trabalhar em vão também pode significar que você vai até construir a casa, mas você não vai morar nela. Você vai construir a casa, mas você não vai morar nela. E eu quero que você leia um texto comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 22 a 26, um livro que também foi escrito por Salomão. O que significa trabalhar em vão? Pode significar que você não vai conseguir terminar a construção da casa, pode significar que você vai trabalhar, você vai até construir a casa, mas você não vai morar nela. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 22 a 26. O texto diz o seguinte, olha só: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgostoso. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, ou seja, Salomão está dizendo que o fato de alguém construir algo e gozar daquilo que construiu é um dom de Deus, vem da mão de Deus. Alegrar-se com aquilo que você construiu, gozar daquilo que você construiu, é um dom de Deus. Aí ele diz no versículo 25, pois separado deste, separado de Deus, ou seja, distante de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Agora, olha o que Salomão diz. Mas ao pecador Deus dá o quê? Trabalho. Para quê? Para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então Salomão está dizendo aqui que existe um homem que trabalha, que galga, que conquista e que se alegra com aquilo que ele faz com as suas mãos, e esse prazer que ele tem em gozar daquilo que ele construiu é dom de Deus, é Deus quem dá. E ele fala de um outro homem que Deus permite que ele trabalhe, que ele amontoe riquezas, que ele construa, mas para que este homem dê ao homem que Deus ama tudo aquilo que ele construiu. Aqui nós temos o exemplo de alguém que trabalhou na edificação da casa, construiu a casa, mas Deus não permitiu que ele morasse na casa que ele construiu. Salomão diz que Deus deu ao homem a quem ama ao Senhor. E diz que este homem que trabalhou na construção da casa, no final das contas, ele correu atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? É uma tarefa impossível, né?
Já viu aquele cachorro que fica tentando morder o próprio rabo, que fica dando círculo assim? É parecido com alguém que fica correndo atrás do vento. Salomão diz que este homem aqui, ele construiu a sua casa, mas ele não morou na casa que construiu. É um homem que edificou em vão. Então, edificar em vão pode ser que você não consiga terminar a casa que você começou construindo. Pode significar também que você vai até construir a casa, mas você não vai morar nela, porque Deus termina pegando de você e dando a outra pessoa. E por fim, trabalhar em vão pode significar que você vai construir a casa, você vai morar nela, mas você não vai desfrutar daquilo que você construiu. Você não vai ter paz, você não vai ter gozo, você não vai ter alegria. Deus vai permitir que você trabalhe, que você construa, que você more na casa, mas lá não haverá gozo, não haverá paz. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Leia comigo o texto. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. A Bíblia diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, mais uma vez ele diz, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Veja que mais uma vez Salomão está dizendo que é Deus quem dá ao homem este prazer de gozar daquilo que ele construiu aqui nesta vida. Capítulo 6, versículo 1, Eclesiastes capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Este homem aqui é um homem que tem tudo. É um homem que tem tudo quanto sua alma deseja. Já imaginou Deus chegar para você assim e dizer assim: olha, eu vou lhe dar um cheque em branco, assinado por mim, e você que coloca o valor que você quiser. O que você colocar no cheque em branco que eu te der é seu, para o resto da vida. Já imaginou essa oportunidade? De você ter tudo aquilo que a sua alma deseja. Este homem aqui é o homem que conseguiu tudo aquilo que a sua alma deseja. Agora, olha o que o versículo diz: mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Salomão está falando aqui de um homem que tem tudo, que conseguiu tudo nesta vida, mas Deus não permite que ele coma daquilo que ele plantou, daquilo que ele construiu. Ele não tem paz naquilo que ele construiu. Ele não tem alegria e prazer naquilo que ele construiu, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O segundo cenário que o Salmo apresenta para ensinar a verdade de que, se Deus não for o centro, tudo vai mal, é a proteção da cidade. Versículo 1, parte B do versículo diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Na época do cativeiro, quando o povo estava empenhado na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, a Bíblia diz que, como eu já falei aqui, povos hostis tentaram impedir a construção da cidade, dos muros e do templo, ao ponto de Neemias pedir ao povo que as famílias enviassem sentinelas para vigiar a obra, porque os amonitas estavam constantemente tentando impedir que aquele projeto acontecesse. E a Bíblia diz, em Neemias 4,17, que o povo, eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão eles seguravam a espada. Ou seja, em uma mão eles tinham as ferramentas para a construção do muro,
mas na outra mão eles estavam armados porque a hostilidade era imensa contra aquele projeto. O Salmo está dizendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo não está ensinando que nós não devemos tomar as devidas precauções para proteger aquilo que é nosso e para proteger a nossa família. O Salmo não está ensinando que você não vai colocar alarme na sua casa. O Salmo não está ensinando que quando você sair de casa, você vai deixar a porta aberta, porque é Deus quem guarda. O Salmo também não está ensinando que você não deve colocar um seguro nos seus bens. Não, não é isso que o Salmo está ensinando. Feche a porta da sua casa, coloque alarme na sua casa, coloque seguro na sua casa, compre um pitbull e coloque no quintal da sua casa. Se o estado que você vive permite o porte de armas, ande armado. Proteja sua família e seus bens. Mas em última análise, entenda que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entenda que em última análise o pitbull dorme, o alarme falha, a arma engasga, mas Deus não dorme, Deus não falha, Deus não engasga, Deus está sempre ativo e é Ele quem protege o seu povo e quem guarda o seu povo. É Deus, é a mão de Deus que guia o seu povo, que guarda, que protege, que cuida do seu povo. E nós temos visto isso de um modo geral na história da igreja. Como Deus tem guardado a igreja durante milênios, a igreja tem sido guardada por Deus. Levantam-se reis, imperadores, ditadores, presidentes, nações contra a igreja e a igreja permanece de pé. A igreja tem advogados, tem juízes, tem promotores, mas acima de tudo isso, existe o guarda de Israel que protege, que guarda o seu povo, que cuida do seu povo. Então o Salmo diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. O terceiro cenário que este salmo usa para ensinar a verdade de que se Deus não for o centro, tudo vai mal, é o ganho do sustento. Verso 2, olha o que diz o salmo. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. Ninguém que dorme tarde gosta de acordar cedo. Não é assim? É. Tem gente aqui que gosta de acordar tarde. Para acordar tarde você tem que dormir? Não me confunda não, irmão. Para acordar tarde você tem que dormir? Tarde. Tem gente que gosta de acordar cedo, como eu. Como eu acordo cedo, meu dia começa às 4 da manhã. Então, 7:30 da noite, o que é que eu estou fazendo? Dormindo. 9 horas da noite, para mim, é horário de quem vai para a balada, irmão. É madrugada para mim. Eu já estou com 9 horas com os olhos que nem o de Jesus, assim, como chama de fogo. Está entendendo? Então, é uma regra básica. Ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. Ninguém que acorda tarde gosta de dormir cedo. Aí o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui eu vou falar para os preguiçosos, tá? Porque o Salmo não está ensinando que porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme, você vai ficar o dia todo com a gaiola de passarinho do lado de fora. Né? Não. O Salmo aqui não é uma base para ociosidade. Irmão, eu não vou trabalhar porque o Salmo diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Vamos ter bom senso. Não é isso que o Salmo está ensinando. Não é isso. O povo de Israel tirava o seu sustento naquela época de onde? Da agricultura. Era de onde eles tiravam o seu sustento, do plantio e da colheita.
A comparação do salmo aqui não é entre alguém que trabalha e alguém que é preguiçoso, porque Deus não tem coisa ou negócio com quem é preguiçoso. Eu vou repetir, porque talvez o preguiçoso, até para escutar, ele é preguiçoso. Deus não tem negócio com quem é preguiçoso. Segundo aos Tessalonicenses 3:10, Paulo diz que aquele que não trabalha, também não coma. Por isso que eu trabalho muito, eu gosto de comer muito. Então, aquele que não trabalha, não coma. Deus não tem negócio com preguiçoso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus chamando alguém que estava deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América. Esse é o hino nacional nosso, né? Em nenhum lugar da Bíblia, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Gideão malhava trigo no lagar, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Deus não tem negócio com preguiçoso. Não tem. É tanto que a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É Deus repreendendo o preguiçoso, dizendo, ó, eu prefiro que você observe o exemplo da formiga que trabalha, que traz o seu sustento. Então a comparação aqui não é entre o preguiçoso e alguém que trabalha. A comparação aqui é entre dois trabalhadores. Dois trabalhadores. Só que um trabalhador faz do seu trabalho o seu Deus. Um dos trabalhadores acorda de manhã cedo e vai dormir tarde da noite plantando, cuidando daquilo que é seu. O outro trabalhador também trabalha. Só que ele entende que repousar também é necessário. E ele confia em Deus. Ele sabe que Deus é aquele que dá o seu sustento. Aí o salmista diz, é inútil para você acordar cedo, repousar tarde, porque aos seus amados Deus ele dá enquanto dormem. Quando é que isso acontece? Quando o trabalhador acordou cedo, plantou sua semente, cuidou da sua propriedade, voltou para casa, esteve com a sua família, foi dormir e durante a noite Deus mandou a chuva sobre aquilo que ele plantou e providenciou que as circunstâncias climáticas fossem favoráveis à semente que ele plantou, para que ele pudesse colher no outro dia aquilo que ele plantou. Por isso que a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. O Salmo está ensinando aqui que nós temos que trabalhar porque Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Mas nós não podemos fazer do nosso trabalho o nosso Deus ou a fonte da nossa riqueza. A fonte da nossa riqueza e prosperidade é Deus. Você não tem o que você tem porque você é inteligente, porque você sabe pintar bem, porque você sabe limpar bem, porque você... Não, você tem o que você tem porque Deus tem abençoado o fruto do seu trabalho. Não faça dos seus recursos materiais e humanos o seu Deus. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. E Jesus foi muito específico, o versículo poderia acabar ali, mas ele disse, vocês não podem servir a Deus e às riquezas ou mamon. Não pode. E esta palavra, ela é muito importante para nós que vivemos aqui na América, porque a tendência nossa é correr atrás do dólar. A boca fica cheia de saliva quando a gente fala no dólar. Correr atrás do dólar. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, que viemos do Brasil, viemos com o coração ardendo. Fazem 15 anos que eu estou aqui nessa nação. Quando chegamos aqui, chegamos com o coração ardendo por Deus, apaixonados por Deus, amando a Deus. Mas no decorrer dos anos, nós entramos no sistema capitalista, porque aqui nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não come. Passarinho aqui fora na gaiola, ele morre de frio. Aqui o negócio é sério.
A primeira lei que eu aprendi aqui quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui morar com a minha tia me chamou no canto e falou assim: Tiago, eu vou te ensinar uma lei dos Estados Unidos, é a lei do ti. Aí eu falei: ti o quê? Te vira. Te vira. Eu vou arranjar um trabalho para você, você não tem carro, como é que eu vou para o trabalho? Vai a pé. E eu ia a pé. 40 minutos no frio de Virgínia, neve embaixo de neve, e eu andando para ir para o trabalho. A lei do te vira. Às vezes estava com fome, não tinha o que comer em casa, tinha que ir andando para um McDonald's, para o Walmart, e era longe, irmãos. É a lei do te vira. Aqui nesse país, se você não trabalhar, você não come. Mas não permita que o trabalho se torne o seu Deus. Não esqueça que se Deus retirar a mão do seu trabalho, a semente não cresce, ela não germina, ela não prospera, você não colhe. Por isso que o Salmo diz: é inútil levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Então, enquanto você está correndo atrás do dólar, se matando como louco, tem alguém que também trabalha, mas que sabe estabelecer limites. Sabe quando é o tempo de voltar para casa, de ficar com a família, porque tem gente que está perdendo a família por conta do trabalho. Entenda que seus filhos, eles não querem presentes, eles querem presença. Lembre-se de que quando você sai de casa e deixa a sua mulher em casa e você volta tarde, não tem tempo para sua esposa, para sua família, tem alguém que tem. E você vai conquistar tudo isso, vai enricar, e no dia que você morrer, sabe o que vai acontecer? É isso mesmo. Vem outro e goza de tudo aquilo que você construiu com a mulher da tua mocidade, e eles vivem felizes para sempre. Aí o outro vai ter tempo para ir para cruzeiro, viajar com ela, porque você deixou tudo juntinho, tudo prontinho. Vai ter tempo para fazer cruzeiro, vai sair com ela, vai levar para os melhores restaurantes, porque você deixou tudo pronto. Por isso que eu, irmão, quando compro uma roupa, eu já uso no mesmo dia. É assim lá em casa. Eu comprei um suéter a semana passada, cheguei aqui, estava quente lá fora, eu com suéter, porque eu comprei no sábado, mas eu já botei, porque se eu morrer no domingo, quem casar com Karine vai usar o suéter suado, mas não vai usar o suéter mesmo. Em casa é assim que a gente faz, tá entendendo? Desfrute da vida, desfrute da sua família, trabalhe, não deixe de trabalhar, mas também não deixe de priorizar o seu tempo com Deus por causa do seu trabalho. Não deixe de orar porque você tem que trabalhar. Não deixe de ler a Bíblia porque você tem que trabalhar. Não deixe de buscar a Deus porque você tem que trabalhar. Porque o segredo do seu sucesso aqui não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. E enquanto você trabalha e você descansa e você dorme, você busca a Deus e você passa tempo com a sua família, Deus estende as mãos e abençoa o trabalho das suas mãos. E bate na sua porta, às vezes sem você ir procurar, chega na porta, aparece. E você não sabe de onde veio, é porque Deus, Ele abençoa e Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você dorme, descansa em Deus, confia em Deus e Deus faz acontecer. Aleluia. Então, é isso que o Salmo ele está ensinando. Mateus capítulo 6, versículos 26 a 34. Vamos ler o texto. Se Deus for o centro do seu trabalho, o pão chegará na sua mesa. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus que disse. E quando Jesus fala, Jesus fala. Jesus não é Genésio. Jesus.
Estou falando aqui de Jesus raiz, não é Jesus Nutella, é Jesus raiz que falou. Mateus capítulo 6, versículos 26 a 34. Palavras de Jesus. Jesus diz o seguinte, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe. Vosso Pai Celeste sabe. Então, quando você vai orar a Deus, apresentando a Ele as suas necessidades, você está, na realidade, orando para você, porque Deus, Ele sabe. Você chega lá, Senhor, eu já sei, eu sei. Jesus disse, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, o que é que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que Deus é o Deus que cuida daqueles que confiam nele. O texto não está ensinando que porque você confia em Deus, Deus vai fazer com que você seja rico. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ser rico é um dom. Nem todos foram chamados para ser ricos. E aqueles que são ricos para que possam ajudar aqueles que passam por necessidades. É o que a Bíblia ensina. Aquele que tem muito, ele deve ajudar aqueles que têm pouco. É para isso que Deus dá riqueza. Jesus não está ensinando aqui que se você confiar em Deus, você vai ter a bolsa da Louis Vuitton que você tanto quer. Não é isso que o texto está ensinando. Pode ser que Deus lhe dê, porque Deus é poderoso para dar. Jesus não está ensinando aqui que se você confiar em Deus, você vai ter as melhores roupas, os melhores carros, os melhores acessórios, você vai ser cabeça e não vai ser cauda, você vai ser milionário. Não é isso que o texto está ensinando. Jesus falou aqui sobre o vestir, Jesus falou sobre o comer, Jesus falou sobre as necessidades básicas da vida. Jesus está garantindo que se você confiar em Deus, não vai faltar pão na sua mesa para você comer com a sua esposa e com os seus filhos, e vocês não vão passar frio. Pastor, e a bolsa da Louis Vuitton? Pode ser que venha. É o que eu digo aqui, é o pudim. Só que Jesus ensinou a gente a orar pelo pão nosso de cada dia. E o pudim? De vez em quando o pudim chega. De vez em quando Jesus deixa a gente pegar uma sobremesazinha, não é? Mas você não pode viver só de pudim, porque senão fica diabético, não é? Não fica fitness. Quem come pudim todo dia não é fitness, não é não? Tem que ter o pão de cada dia. Compromisso de Deus é com o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos
hoje. A maioria das coisas que nós pedimos a Deus em oração não são coisas que nós precisamos, são coisas que nós queremos. E há uma grande diferença entre precisar e querer. E a gente reclama com Deus porque Deus não dá o que nós queremos. Eu quero, mas eu não preciso. Eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de um teto. E para nenhum de vocês essas coisas está faltando. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Agora, aquilo que você quer, pode ser que Deus lhe dê, ou pode ser que Deus não dê. Se Deus der, louvado seja Deus. Se Deus não der, louvado seja Deus. Então, o Salmo está ensinando aqui que nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é o segredo do nosso sustento. O último cenário aqui, que o salmista usa para ensinar a verdade de que se Deus não for o centro, tudo vai mal, é a dádiva da família. Versículos 3 e 4. Olha o que diz. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Na cultura em que o Salmo foi escrito, ter muitos filhos era algo normal. Porque naquela época não havia plano de saúde, não havia asilo. Então, quando o pai ficava velho, quem cuidava do pai? Os filhos. Quanto mais filhos ele tinha, mais cuidado ele também teria. Então, naquela época não tinha televisão, né? Não tinha Netflix. Então, o tempo vago era só para cumprir o mandamento de Deus. Multiplicai, crescei-vos, enchei a terra. E tinha gente que queria encher a terra sozinho. Então, tinha muitos filhos. As famílias tinham vários filhos, né? Hoje em dia, já não... O número de filhos nas famílias tem reduzido drasticamente. Acho que na família do pastor Messias foram quantos filhos, pastor? 18 filhos. Olha só. 18 filhos. Já imaginou você, mulher? 18 filhos. Marquinhos recebe? Não recebe. 18. Hoje em dia, para você encontrar uma pessoa que tenha 18 filhos, é praticamente quase que impossível. Hoje em dia, no máximo, 3. Tem uns que se aventuram aí com 4, 5, né? Andam pelo vale da sombra da morte, gostam de tentar o Senhor seu Deus. Mas eu diria que 2, 3 seria a média hoje em dia dos casais, né? Quando este salmo foi escrito aqui, a cultura era ter muitos filhos. O salmista diz o seguinte, o homem que tem muitos filhos, ele não será confundido quando falarem os seus inimigos à porta. Naquela época, as causas, elas eram julgadas na porta da cidade. Então, se alguém tinha uma causa para ser julgada, tudo era feito na porta da cidade. Então, imagine este homem que foi desafiado pelos seus inimigos para ir à porta da cidade, porque eles tinham uma causa contra ele, e quando ele aparece na porta da cidade, ele aparece com 18 filhos cercando ele, né? O cara que estava acusando falava fino, né? Chegava 18 homens rodeando o pai. O que é que você quer falar com o nosso pai? Por isso que o salmista diz aqui, ele não será envergonhado quando falarem contra ele os seus inimigos à porta da cidade. O salmista já disse que é Deus quem edifica a casa, é Deus quem guarda a cidade, é Deus quem dá o pão, e aqui ele está dizendo que é Deus quem dá família. Ele diz que os filhos são o quê? Herança
do Senhor. É Deus quem dá família. É Deus quem dá filhos. O mesmo Deus que edifica a casa, que guarda a cidade, que dá o pão, é o Deus que deu família para você. E a família é o seu maior bem. Nós tivemos aqui um seminário de família fantástico com o pastor Josué Gonçalves. E ele dizia aqui que se você perdeu o seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perdeu a sua saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder a sua família, você perdeu tudo. O salmista está dizendo aqui que é Deus quem dá família. Seus filhos, eles não são obras do acaso. Eles não são frutos de um acidente. Seus filhos foram dados por Deus a você. E Deus deu a você porque sabia que você teria condições de criá-los e cuidar deles. Por isso que Deus deu a você e não deu a outro. Os seus filhos são seus. É Deus quem dá. Não é o acaso que produz. Não é o evolucionismo que produz. É Deus quem cria e dá os filhos de acordo com a sua vontade. Então, por isso, abençoe os seus filhos. Não amaldiçoe os seus filhos. Não lance sobre os seus filhos palavras de maldição, palavras negativas, do tipo, você não vai dar para nada na vida, do tipo, destruidor de Israel, do tipo, você é burro. Já ouvi falar de casais que estavam irritados com seus filhos e olharam para os seus filhos e chamaram eles de resto de feira do inferno. De dizer para os filhos, eu não queria você. Você foi um acidente. Você é problemático. Abençoe os seus filhos. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você estiver com os seus filhos, estenda as mãos sobre os seus filhos e abençoe os seus filhos, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe e não amaldiçoe. Nós temos hoje homens que têm dificuldade de ser homens, porque foram amaldiçoados por seus pais quando eram crianças. Quando eu digo dificuldade de ser homem, não são homens que tendem para o lado do homossexualismo, são homens que não conseguem exercer o papel de homem na casa. São homens que não conseguem tomar as rédeas da casa e guiar a família. Tem dificuldade porque os pais amaldiçoaram quando eram crianças. E hoje tem dificuldade. O salmista diz, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão, é a recompensa. O que é que nós aprendemos com este salmo? 3 verdades, eu já vou concluir. Primeiro, nós aprendemos que a soberania e a providência de Deus são verdades absolutas, porque é Deus quem edifica a casa, é Deus quem protege a cidade, é Deus quem provê o mantimento, e é Deus quem dá a família, é Deus. O salmista está chamando a nossa atenção aqui para a soberania de Deus, é Deus quem faz, é Ele quem constrói, é Ele que protege, é Ele que dá, é Deus. Segunda verdade que nós aprendemos é sobre a inutilidade de nosso labor aqui neste mundo sem a bênção de Deus. Observem o uso da palavra do salmista, inútil, inútil.
Ele está apontando para a inutilidade do nosso trabalho sem a bênção de Deus. Não adianta se esforçar tanto sem a bênção de Deus. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Terceira lição que nós aprendemos com este salmo é sobre a nossa total dependência de Deus. Se é Deus quem edifica, se é Deus quem protege, se é Deus quem sustém, então eu tenho que depender de Deus e seguir as instruções de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé comigo nesta manhã, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua soberania, porque nada acontece fora dos teus planos, nada acontece fora do controle da tua mão. Tu és o Deus que governa e diriges o universo, Senhor. Tu és o Deus que constrói a casa, Tu és o Deus que guarda a cidade, Tu és o Deus que dá mantimento, Tu és o Deus que dá família. E eu oro nesta manhã por esta igreja e peço que o Senhor nos ensine a dependermos de Ti e a confiarmos na Tua provisão, a confiarmos que Tu tens o melhor para nós, a entendermos que Tu tens o controle de todas as coisas em Tuas mãos e que Tu trabalhas ao nosso favor, a entender o que Tua palavra diz, quando ela menciona que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, guarda-nos, guarda esta igreja, nos ajude, Senhor, a colocarmos o Senhor como o centro de nossas vidas, o centro de nosso trabalho, o centro da nossa existência, para que tudo vá bem em nossa casa, em nossa família, para que tudo aquilo que nós colocarmos as mãos prospere, Senhor, seja o ingrediente indispensável nas nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.